Então vamos dar sequência. Terminei aqui de fazer com os demais botões, né, do nosso menu. Vou fazer o seguinte aqui, deixa eu ajustar o zoom. Para ajustar o zoom assim na área, Ctrl 2. Vou salvar isso aqui da mesma pasta em que eu vou salvar todas as imagens que eu vou separar, né, fatiar do nosso layout para montar o site. Essa pasta eu vou criar uma dentro daquela de Fireworks que eu estou trabalhando já. Deixa eu abrir aqui, Fireworks, aqui, ó. Tem uma pasta chamada site. Vou pedir aqui, ó, tem até uma que eu já tinha feito para separar, chamada site tutoriais. Então vou deixar dentro dela com o nome de menu. Vou salvar. Só esperar ele carregar. Depois que ele salvar, eu vou dar um Ctrl Enter, que ele vai gerar o arquivo SWF lá, que é o que eu vou utilizar, né, na hora de montar o site com o Dreamweaver. Então Ctrl Enter, ele vai exportar o filme. Então aqui, exportou o filme, né, já está funcionando aí. E o efeitozinho, né, do mouse sobrepondo aqui também já está beleza. Vou fechar então, né, terminei o que eu tinha que fazer com Flash para o meu layout. Na pasta aqui, ó, deixa eu abrir ela, eu tenho lá o arquivo menu e o menu SWF. Isso aqui é o texto, né, text layout, que foi utilizado para fazer os textos do menu. Isso aqui é o novo tipo de texto que tem aí, né, a partir do Fireworks, ó, do Flash CS5. Então quem fez o curso comigo já está por dentro aí desse tipo de texto ali. Voltando no Fireworks, onde tem aqui o nosso projeto, depois nós vamos cortar o topo aqui. O menu não vou precisar mexer nele, porque nós já exportamos para o Flash e já montamos ele no Flash, então não tem necessidade ali não. Aqui embaixo eu vou criar uma área de conteúdo, que posteriormente vai ser uma div, onde vai ficar o conteúdo lá no Dreamweaver. Aqui, ó, essa div eu vou deixar até desse tamanho, 1024, que é a largura mesmo que eu estou utilizando para fazer o layout, e 670, que foi a altura dela. Aqui embaixo eu vou fazer uma outra, que vai ser o meu rodapé. Então vai ser bem basiquinho mesmo o layout, só para ensinar vocês a montarem isso lá mesmo. 1024 pode ser por 35, pronto, tá ótimo esse rodapé aqui. Aqui dentro nós vamos usar algumas propriedades de CSS, já nós vamos chegar nisso aí. Aqui em cima, né, aqui dentro do rodapé eu vou colocar, deixa eu ver aqui, como se fosse o link aí, né, do canal, pronto. Ponto. Nem sei se é isso aqui, deixa eu olhar aqui. Prontinho, então o link é aquele ali, vou deixar ele na cor branca. Eu vou diminuir um tiquinho aqui o tamanho dele. Beleza. E vou trocar também esse tipo de fonte. Deixar essa bell aqui. Ok. Ele tem aqui uma textura de fundo, eu vou tirar essa textura. Vou ver se eu coloco o rodapé, né, como, em vez de jogar ele como imagem, eu posso jogar ele com as propriedades de CSS lá. Então nós vamos fazer ele com a propriedade de CSS, e todo o conteúdo que tiver dentro dessa área, que também não vai ter textura, vai ficar como CSS também, né? Só para a gente aprender mesmo a usar esse novo recurso. Mas poderia fatiar ele e mandar ele também como uma imagem e jogar lá embaixo. Vamos fazer o seguinte aqui. Vou fazer umas áreas bem rapidinho aqui, como se fosse o meu conteúdo, né? Como se fosse aí a estrutura do meu site, só para a gente poder montar, como eu falei, em CSS. Então aqui vai ter pode ser uma área de conteúdo. Vou deixar essa área na cor cinza, a tonalidade aqui de cinza mais fraquinho, com opacidade baixa. Pode ser uns 60. Ficou muito. Então 70%. E um contorno também branco, um pouco maior aqui, um contorno com 5, beleza. Então vamos supor que essa fosse a minha área de conteúdo. Se eu fosse montar isso aqui antes, né, com alguns temas aqui, alguns tópicos, eu teria que salvar essa imagem de fundo, jogar ela lá, né, dentro do Dreamweaver, no fundo ou de uma div, ou se eu fosse montar por tabela, no fundo de uma célula, e colocar o conteúdo lá. Nós vamos montar por CSS, vai ficar bem mais simples. Eu vou colocar aqui com texto um conteúdo só para a gente ter como exemplo também. Vou dar um pause para fazer o texto aqui. Então vamos lá, dei uma suavizada aqui no fundo, né, usei um cinza mais clarinho e diminuí mais a opacidade. E aqui, ó, eu coloquei, né, em vez de colocar um contorno, mas eu vou até tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Vou colocar um contorno mesmo. Ficou bom ali não. Pronto. Fica mais fácil para trabalhar com o CSS. Um contorno na proporção aqui de 4. Ok.
Então esse vai ser, né, o meu tópico aqui, um texto e outro texto embaixo. Vamos supor que fossem assim, né, os nossos tópicos. O que eu vou fazer aqui é selecionar, né, isso aqui e duplicar ele. Só que eu vou bloquear esse fundo para ele parar de me atrapalhar, para que eu possa editar ali. Para bloquear ele eu clico, seleciono o painel aqui de camadas, clico em cima dele e travo ele. Então vou selecionar isso aqui e vou com a tecla Alt clicar e arrastar para baixo. Pode ser Alt Shift para manter a proporção e vou fazendo aqui, ó, mais duas cópias dele, como se eu tivesse mais dois tópicos aqui para baixo no meu site. Ok. Próxima aula a gente dá sequência, eu vou montar alguma coisinha aqui do lado também, para a gente poder exportar e finalizar o nosso layout. Um abraço, até a próxima aula.